Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Esse tema, visão neurológica da busca da felicidade, eu estava dizendo do carro, como a maior parte das minhas palestras, foi um achado que nos alegrou muito. E muitos perguntam qual a bibliografia da maior parte desses trabalhos. O que acontece? A gente tem um tempo limitado para dizer, não dá para desenvolver, então eu falo logo antes. Tem um livro chamado O Cérebro Imperfeito. E vocês tomem muito cuidado ao comprar o livro, se forem no Brasil, né? Porque uns amigos foram comprar e chegam na livraria, você tem o cérebro imperfeito? Então eu acho que o título é o mesmo aqui, então muito cuidado ao adquiri-lo. E esse livro fala sobre uma série de pesquisas levadas em torno do cérebro e os chamados bugs cerebrais. O que é bug? São pequenos defeitos. A gente faz uma alegoria com o que se usa em programas de computador. Falhas em programas de computador. Então eles colocam o cérebro como uma máquina e algumas falhas de programa. Então eles estudaram várias delas e esse livro fecha várias pesquisas. Mas o interessante é que ele tem uma das bibliografias mais interessantes de todas, porque ele lista todos os institutos de pesquisa que estão estudando neurociência na atualidade. E vocês com os respectivos contatos, etc., e você pode ter acesso a essas pesquisas, conhecer um pouco mais, é claro, para aqueles que se interessam. Nós, particularmente, nos interessamos, entramos em contato com os institutos e tomamos conhecimento das pesquisas individualmente. Então, muitas delas são interessantes e nós achamos que fundamentam teses espíritas. Daí nós passamos a falar do assunto. As pessoas perguntam por que você fala desse tema. Quando me apresento, digo que meus pais são espíritas. Eles eram também oradores espíritas. Vocês sabem que o patriarca tem um certo privilégio. Ele escolheu falar de filosofia espírita, minha mãe ficou com a parte religiosa, o que sobrou foi a ciência. Por isso que eu me dediquei a ela. Né? Já que já tinha tempo, estavam ocupados, a gente pegou. É claro que a gente tem uma certa aptidão para o assunto e não há uma obrigação de a gente falar sempre os mesmos temas. É porque eu vou algumas críticas, você não fala de espiritismo. Engraçado, eu achei que eu só falava disso. Mas, vamos respeitar. Nós colocamos, então, essas informações que nós achamos pertinentes. E o interessante é que aqui vocês podem pegar os livros nas livrarias. Porque eles são acessíveis. Não são exatamente livros espíritas. Que é uma curiosidade, você não cita esse ou esse autor. Nós estamos na Alemanha. É fácil achar um livro de André Luiz? Não, nem nenhum outro país. Então, quando você cita esses livros, que eles não têm acesso, fica uma coisa complicada. A gente faz plateias muito heterogêneas, e eu comecei minha carreira não no meio espírita, mas na parapsicologia. Né? A gente ia falar para meio acadêmico, normalmente plateias hostis. E você vai citar o livro dos espíritos? Se você não acredita em espírito, se não acredita em imortalidade, você vai citar o livro dos espíritos como sua fonte. Ou um livro psicografado por um espírito. Né? Então você terá que se fundamentar em algum tipo de pesquisa que possa ser avaliada, que possa ser lida, sabendo que eles vão pegar e vão reagir. Então você tem que se fundamentar muito bem e de uma maneira que possa ser acessível a todas as culturas. Então, como a gente começou naquela época, a gente queria introduzir o estudo da parapsicologia na universidade, então a gente pegava a plateia, teoricamente de ateus, mas na verdade eram lobbies de outras religiões, e não conseguimos levar a cabo isso no Brasil. No Brasil, a parapsicologia não é regulamentada, né? É uma disciplina ligada à física ou à psicologia, e com isso nós tivemos assim, uma preparação para a plateia do X. Então, normalmente a gente fundamenta com coisas que vocês tenham acesso. Então, se eu não uso o Livro dos Espíritos, ou se eu não uso o André Luiz ou Joana de Ângeles, não significa que a gente não conheça o trabalho. É assim que a gente não tem o hábito de fazer isso. Porque normalmente não é plateia de ateus. Né? Então, aparentemente, são mais fáceis de agradar. Porque muitas pessoas se prendem demais às tradições e tem uma certa dificuldade. Por isso que tem uma frase do Proust que eu gosto muito de usar antes das palestras. A verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Então, coisas que a gente já está acostumado a ver, podemos ver de uma maneira diferente? Então, quando eu li essa pesquisa que nós vamos relatar hoje, ela me tocou profundamente. Que havia uma pergunta do Livro dos Espíritos
que eu achava tremendamente difícil, muito difícil de entender, né? E eu normalmente pergunto para a plateia, quem gostaria de melhorar de vida? Alguém gostaria de melhorar de vida? Normalmente todo mundo levanta o braço, todo mundo gostaria de melhorar de vida. É uma coisa que todas as pessoas desejam. E a gente pergunta, por que não melhoram? Não é isso, vocês gostariam? O que é que impede vocês de melhorar de vida? Aí automaticamente diz, falar é fácil. Isso, falar é fácil. Ou então isso é muito difícil. Ou então existe uma série de dificuldades, porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é a questão. Normalmente. E a maior parte das pessoas concordam. Mas o livro dos Espíritos tem uma questão muito incômoda. E diz o seguinte: pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Vamos entender. O que seriam tendências negativas? Beber, fumar, drogar-se, engordar. Parece que essa é pior, né? Todo mundo sabe. Bom, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Pode parar de beber, parar de fumar, emagrecer, etc. Bom, sim, tudo bem, tudo a gente concorda, podemos, claro. Qualquer pessoa pode fazer isso. Muitas pessoas fazem isso. Né? Mas o problema é o que vem depois do sim. Sim, vírgula. Mediante um esforço muito insignificante. Peraí. Parar de beber é muito. O que é um esforço insignificante? Né? É um esforço inexpressivo. Mas ele não é só insignificante, é muito insignificante. O que vocês entendem com esforço muito insignificante? Que esforço nenhum. Ele está dizendo que é fácil. Aliás, muito fácil. Você largar de beber, por exemplo. Ou largar de fumar. Ou emagrecer. Todo mundo ri, essa é mais difícil, né? Largar de beber e fumar, tudo bem, mas largar de emagrecer já. Mas é engordar também. Então, eles dizem que é não só fácil, mas muito fácil. Vocês concordam? Não. E ele vai mais além. Mediante um esforço muito insignificante, o que vos falta é vontade. Que é o oposto do que vocês disseram, né? Todo mundo diz que tem vontade, mas é difícil. Não. Mudar é fácil, vocês que não têm vontade. E agora? É fácil ou difícil? Uma coisa complicada, não é? Então, aparentemente, essa questão tem alguma coisa errada. Não se preocupe, eu também achei. Tanto que quando tinha essa parte, eu posso pular essa. Porque eu discordava. É claro, eu entendo que o Livro dos Espíritos, ele tem uma grande vantagem. Então, eu não dizia que discordava. Eu só não conseguia aceitar naquele momento, eu vou deixar para lá, deixa passar o tempo, de repente, no futuro, a gente compreende o que significa. Mas vocês conseguem entender de outra maneira? É muito literal. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante, o que vos falta é vontade. Ou seja, problema de vocês. Ou não. Bom, deixei para lá durante muito tempo. Eu nunca pensei sobre isso, porque eu não concordava. Porque às vezes a gente lê outros livros e leva não sei quantas encarnações de adquirir uma virtude e ele diz que é mole. É um pouco estranho. Deixamos para lá. Até que a gente entrou em contato com essa pesquisa que a gente vai contar para vocês. E foi por acaso, a gente entrou na bibliografia do livro, O Cérebro Imperfeito, tinha um instituto lá, a gente foi confirmar algumas pesquisas do livro e a gente topou com essa. E, na verdade, quando a gente fala, parece que é uma coisa só. Tem vários institutos e nós juntamos num pacote, aí parece só. Então, se eu citar cada um, vocês sabem como vai fazer, né? Fulano de tal, esse pedaço, esse, tá? Vocês podem pesquisar como eu pesquisei também, então para lá e dá uma olhada que vale a pena. Tem outros materiais também. Só que é em inglês, tá? Bom, a década de 90 foi considerada a década do cérebro, tá? Os Estados Unidos da América chegou à conclusão que na medicina todas as fronteiras estavam praticamente dominadas, com uma única exceção, que era o cérebro, que ainda era uma incógnita. Todas as áreas da medicina você pode estudar através da anatomia comparada. Por exemplo, nós podemos estudar o sistema imunológico do ser humano usando o corpo como cobaia. Nós podemos usar uma série de animais para verificar o funcionamento de determinadas estruturas. O cérebro, porém, é incomparável. O nosso primo mais próximo, que é o orangutano, tem tantas e tais significativas diferenças que é irrelevante
melhor você estudar o cérebro para comparar com o nosso. Não é possível. Há uma diferença muito grande. Eles têm 36 bilhões de neurônios, nós temos 186. Nós temos 16 bilhões somente no córtex. Tá? Então não há comparação relevante possível. Então, de maneira que o cérebro ainda era uma incógnita. Para você entender como ele funcionava, você teria que matar o paciente. Como não é ético fazer isso, as pesquisas eram achados, acontecimentos. Diante disso, os Estados Unidos achou por bem estimular o estudo do cérebro. Então, o que significa a década do cérebro? Eles definiram a quantidade de verbas, de prêmios e investimentos na área do estudo do cérebro. Então, a década de 90 recebeu uma quantidade violentíssima de investimentos e terminou com um grande sucesso. Nós passamos a ter, já tínhamos a tomografia computadorizada, mas veio a ressonância magnética, veio uma série de outras tecnologias e, juntando todas elas, nós temos atualmente o scanner cerebral. Quando a gente fala scanner cerebral, é exatamente isso, é um scanner. Tá? Ele lê o cérebro a nível metabólico, a nível elétrico, então você mede o gasto de oxigênio, então você tem um mapeamento da função cerebral. Isso é jogado no computador, forma uma imagem tridimensional. Então você já tem entendido aquelas cores que aparecem, né, sobre a atividade metabólica. E com esta tecnologia, nós podemos avaliar que área do cérebro está funcionando no momento que você realiza uma tarefa de qualquer tipo, seja uma tarefa motora, seja uma tarefa intelectual. E você pode então definir que área do cérebro está sendo usada para realizar determinada tarefa. Com isso, eles começaram a mapear o cérebro para confirmar se o que a gente sabia até aquele momento correspondia à realidade ou não. A maior parte das coisas foram confirmadas, por exemplo, as áreas principais relacionadas à visão, audição, movimento, etc. Então, mais ou menos, o que se sabia até a época estava confirmado. Mas vieram novas perguntas, né? Bom, se dá para saber isso, onde fica a consciência? Onde fica a memória? Onde fica a moral? Onde fica o eu? Por exemplo, onde fica o inconsciente de Freud? Onde ficam determinadas coisas que eram comentadas? Elas têm um lugar no cérebro, né? Porque estamos chegando a um momento em que o cérebro é uma máquina e ele deve conter a totalidade das nossas funções. Então, eles, depois de mapear o básico, foram para coisas mais audaciosas. Os processos abstratos cerebrais. Eles começaram a pesquisar isso. E uma das primeiras áreas abstratas a serem reveladas no cérebro foi a área do prazer. Entendam o seguinte, a sensação acontece numa determinada área cerebral. O prazer, porém, é diferente. O prazer é uma percepção também. O nome fica diferente porque sensação é o processo fisiológico de captar uma informação sensorial. Já a percepção é você pegar essa informação e dar um viés de natureza emocional. Então, por exemplo, comer é um prazer? E se eu oferecer fígado cru? Continua sendo um prazer? Mas mata a fome? Então, a fome seria a coisa agradável. Então, você comer e matar a fome seria uma coisa ótima. Mas nem sempre é agradável fazer isso, mesmo que você atinja o objetivo esperado. Então, descobriu-se que o prazer não é exatamente como uma sensação. Então, por exemplo, já vimos que comer pode ou não ser um prazer. E a música? Por exemplo, se você gosta de ópera, é um prazer. Se você odeia heavy metal, pode ser uma espécie de tortura. Então, tudo o que nós experimentamos pode ou não ser um prazer. Mas o que se descobriu é que quando você identifica qualquer tipo de sensação como prazer, uma área específica é acionada, que veio a ser conhecida como centro do prazer. Tá? Fica localizado no sistema límbico e toda vez que você sente prazer com uma experiência, essa área é acionada. Quando você tem a experiência e não identifica isso como prazeroso, a área não está ativa. Então eles chegaram à conclusão que o prazer, como nós o conhecemos, acontece nesta área. Então, enquanto a sensação acontece em outra, você identificar essa sensação como algo prazeroso ou não, somente quando esta área é ativada. Então, ela ficou conhecida como centro do prazer. Então, todo o prazer que você sente na vida, o prazer de comer, o prazer na música, o prazer na arte, o prazer no sexo, acontece
quando essa área é acionada. Se ela não estiver ativa, você não identifica a experiência como prazerosa. Lesões na área, por incrível que possa parecer, levam ao óbito. A pessoa morre. E não morre só porque entra em depressão e suicida. Elas definham até a morte. Tá? Então, 90% das pessoas que desenvolvem lesões na área definham até morrer. Então, chegou-se à conclusão que o prazer é essencial à nossa saúde mental. A pessoa, por exemplo, ela perde vontade de comer, perde vontade de fazer coisas, e não é um processo depressivo. Ela simplesmente não aprecia mais, e com isso, ela definha e morre. Tá? Mesmo quando a gente dá alimentação parenteral. Então, o prazer é uma coisa muito significativa. Então, foi a primeira área abstrata, podemos assim dizer, localizada. Isso era uma coisa que nós achávamos que era um processo de consciência. Tipo assim, a sensação é processada ali e o prazer seria um processo intelectual. Não, existe uma área do cérebro responsável pelo prazer. A partir daí, o entusiasmo cresceu. Se nós achamos essa, a gente pode achar outra. Né? E uma das primeiras coisas que se viu com relação à área do prazer é que ela, além de ser responsável por um processo abstrato, que é uma coisa assim, o que é prazer para você e por que não é prazer para outra pessoa? Então, o que faz acionar ou não essa área é um processo de natureza intelectual. Mas, de qualquer maneira, é essa área que responde por isso. Mas ela tem uma dupla função. Então, além de ser um processo de natureza abstrata, ela tem uma ação sistêmica. O centro do prazer, ele age, porque ele produz certas substâncias que foram denominadas hoje neuropeptídeos. O que é isso? Descobriu-se que a linguagem do cérebro é dupla. Durante muito tempo se achou que a linguagem do cérebro era eletricidade. Tá? E quando essas pesquisas avançaram, confirmou-se. Uma boa parte da linguagem cerebral é realmente elétrica. Mas descobriu-se que não era somente assim. Então, por exemplo, você coloca uma pessoa, um voluntário, para observar uma determinada figura, um carro. E nós podemos acompanhar o momento em que ele identifica a figura, por exemplo, que aquilo é um carro, a cor do carro, o modelo do carro. Né? Tudo isso nós vemos no cérebro acontecer. Então, o momento que ele vê, o momento que ele identifica a cor, o momento que ele compreende o que está vendo, tudo isso nós podemos acompanhar, que é um movimento elétrico, os pulsos elétricos andando no cérebro. Mas no momento você pergunta, e aí, gostou do carro? Gostei, mas prefiro azul. Nesse momento, sumiu. Não havia atividade elétrica. Mas peraí, ele está fazendo alguma coisa. Ele acabou de tomar uma decisão. Então ele fez algo. E nesse momento não havia atividade elétrica. Peraí, ele realmente realizou um trabalho. Se você tomar uma decisão, você pensou alguma coisa, você gastou energia de alguma maneira, o cérebro fez algo. E se ele fez algo, isso tem que aparecer. Bom, eletricamente ele não fez nada. Então o que foi que aconteceu? Então se descobriu que o cérebro tem uma outra linguagem, que é uma linguagem de natureza química. Então, ele tem uma linguagem elétrica e uma linguagem química. E a linguagem química acontece fora do neurônio, o que nós chamamos de sinapses cerebrais. No momento em que o neurônio encontra com o outro, e a informação passa de um para outro, é quando você decide se gosta, se não gosta, se prefere azul, qual cor você gosta mais, todas essas coisas que nós chamamos de eu. Então, a parte elétrica é análoga ao computador. Tudo que é concreto, tudo que é objetivo é elétrico. Tudo que é emocional, tudo que é sentimento, tudo que é abstração é químico. E acontece fora do neurônio. Teoricamente, fora do corpo, né? Então, acontece na sinapse. E o que existe na sinapse? Até o presente momento, eles identificaram 72 substâncias. Nós sabemos mais ou menos para que servem 11, temos certeza de 7, só temos tratamento para 3. Então estamos ainda muito longe de ter uma resposta com relação à consciência e ao funcionamento cerebral. Mas o que são essas substâncias? Elas receberam o nome de neurotransmissores. Por que neurotransmissores? Dependendo da concentração dessas substâncias nessa sinapse, a informação, quando passa, tem um efeito de uma maneira ou de outra. Tá? Exatamente o que acontece, ainda não sabemos por quê. Quer saber? 72. Só temos... Então, falta muito ainda. Mas, no momento em que a informação passa por ali, você escolheu, você gostou ou não gostou, desejou, deixou de desejar, tudo isso que nós chamamos de consciência acontece na sinapse.
Mas nós achávamos que tudo isso ficava ali na sinapse, tá? Que o cérebro é uma coisa e o corpo era outra, tá? Era um órgão efetor. E que você sentia, você amava, você fazia no cérebro. Já o corpo era uma série de engrenagens que obedeciam aos desígnios da mente. Achávamos até um tempo atrás. Quando se descobriu que os neurotransmissores não ficam restritos ao cérebro. Eles vazam. Eles vazam na corrente sanguínea. Então, eles se deslocam ao hipotálamo, dependendo do sentimento que você tem, por exemplo, vitimização, luxúria, qualquer coisa desse tipo, essa química cerebral migra ao tálamo, se associa a pequenas cadeias de aminoácidos e se derramam na corrente sanguínea. Quando elas se derramam na corrente sanguínea, todas as células, sem exceção, têm receptores para esses neuropeptídeos. Então, no momento em que você se sente como uma vítima, seu rim se sente uma vítima, seu coração se sente uma vítima, seu baço se sente uma vítima, suas células ósseas se sentem uma vítima. Todas as suas células corporais acompanham os seus desejos. Daí surgiu o entendimento que nós chamávamos de doenças psicossomáticas. Nós poderíamos dizer hoje que não são psicossomáticas, são neurosomáticas. Né? Qualquer atividade psíquica tem uma resposta neural e essa resposta neural tem uma resposta sistêmica. Tá? E a célula que tem o maior número de receptores para esses neuropeptídeos são as células imunológicas. Ou seja, elas fazem exatamente o que você quer que elas façam. Por isso, os seus sentimentos afetam sua saúde. Agora não é mais utopia, não é mais uma coisa que a gente imagina. É um fato que pode ser, inclusive, medido em laboratório, o nível de ação emocional que você tem sobre o sistema imunológico. Tá? E, atualmente, existe um bioquímico francês que determinou a proporção em que o estresse afeta o sistema imunológico. Tá? Bem legal também, já deu uma outra palestra. Vocês viram que tem muita coisa interessante acontecendo, estamos muito fecundo. Mas essa pesquisa em particular, ela viu que o centro do prazer produz neuropeptídeos e esses neuropeptídeos têm uma ação sistêmica, tá? Então, quando você sente prazer, a sua saúde aumenta. Você tem melhor desempenho imunológico, etc. Então, por isso, a saúde, o prazer é essencial para um bem-estar físico e mental. Mas enquanto eles estavam pesquisando, no momento que identificaram o prazer, tá? Isso é um trabalho. Um outro grupo de cientistas, ao ler isso, veio com a seguinte ideia: nossa, já identificaram o centro do prazer. E nós podemos, então, a partir daí, responder uma pergunta muito interessante, que a gente sempre teve, e que sempre foi motivo de controvérsia com a psicologia, com a psiquiatria, etc. O que é o sadomasoquismo? Então, o sadismo, por exemplo, é o prazer em infligir dor. E o masoquismo é o prazer em sentir dor. Para muitas pessoas, isso é totalmente incompreensível. Como alguém pode sentir prazer quando sente dor? Dor não é uma coisa ruim? Então, se é uma coisa ruim e desagradável, como é que você pode ter prazer? Então, sempre para muitas pessoas, era um fenômeno incompreensível. Mas durante muito tempo, esse tipo de pessoa existe. E depois de muito tempo, que sempre foi considerado um transtorno de natureza mental, comportamental, atualmente é considerado opção, né? Que é um desejo pessoal, as pessoas curtem e pronto. Mas, neurologistas ateus não se importam muito com isso e resolveram testar. Bom, já sabemos a área do prazer, a gente pode fazer um pequeno teste neurológico. Já que a gente pode medir a atividade na área, vamos confirmar. O masoquista realmente sente prazer na dor? Ou ele tem um transtorno mental, ou um comportamental, ou um neurológico, ou ele está mentindo? Né? Porque pensa bem, se você acha que é um transtorno mental, na verdade você não sente prazer, está dizendo isso atingido de certo... Bom, é uma pergunta, né? Porque muitos acham que a pessoa mente. Agora vamos testar. Então você vai pegar alguns voluntários que afirmam sentir prazer com a dor, submetê-los ao scanner cerebral e verificar se a área é ativa ou não. Então alguns afirmam sentir um prazer orgásmico com estímulos dolorosos, certo? Muito bem, a gente agora testa. Então, eles convocaram alguns voluntários para submeterem o teste e escanearam o cérebro. No momento em que eles afirmavam estar sentindo intenso prazer. Para grande surpresa, não havia atividade no centro do prazer. Ele afirmava, estou sentindo prazer, mas a área não estava ativa.
E agora? Eles estão mentindo? Já pensou a confusão de a gente publicar uma coisa assim? Né? Não, ia estourar. Mas será que é algum equívoco? Eles testaram muitas vezes. Não havia atividade na área do prazer no momento que eles afirmavam estar sentindo prazer. Mas eles tinham uma cara felizinha. As respostas fisiológicas eram análogas ao prazer, mas a área não estava ativa. Mas eles descobriram uma outra área que estava ativa e que era comum nessas circunstâncias. E eles resolveram mapear que área seria essa. Eles mapearam e, a partir daí, uma série de descobertas interessantes aconteceram. Né? Então, eu vou dar uma pausa sobre essa descoberta para falar em outras coisas que foram descobertas também. Então, da mesma maneira que descobriram a área do prazer, eles descobriram uma outra área análoga ao prazer, a área do sofrimento. Nós temos uma área do cérebro responsável pelo sofrimento, ela registra o sofrimento. De novo, é igual ao prazer. Na verdade, a sensação, qualquer que seja, é numa área específica. Mas se você identificar essa sensação como dolorosa ou não, é nesta área aí, tá? Desculpe, olha só. Dor é uma área, sofrimento é outra, tá? Você pode sentir dor e não sofrer. Não. Toda vez que você sente dor, você sofre. Mas não é só dor que faz sofrer. Sentimentos fazem sofrer, emoções fazem sofrer, lembranças fazem sofrer. Então, toda vez que você sente dor, que é uma área do cérebro, você sofre. O que significa sofrimento? É um tipo de estresse que produz algumas substâncias com ação sistêmica. A principal delas é o cortisol. Então, a área do sofrimento produz algumas substâncias com ação sistêmica, que fazem o oposto do prazer. Elas deprimem o sistema imunológico. Tá? Então, sofrer é algo ruim. Tá? Tanto para você emocionalmente, como para o seu corpo. É claro que existem limites até que essa ação sistêmica se torne prejudicial à saúde. Então, da mesma maneira que o prazer tem uma ação dupla, abstrata e sistêmica, o sofrimento também, abstrata e sistêmica. O que é que produz sofrimento? Toda vez que você sente dor, você sofre, mas não é somente a dor que causa sofrimento. Foi? Mas que área era aquela que eles descobriram quando estavam fazendo teste com os masoquistas? Porque eles estavam sentindo dor, logo estavam sofrendo. Entendam, quando você está sofrendo, você não está sentindo prazer. Quando você está sentindo prazer, você não está sofrendo. Deu para entender? Elas são antagonistas. Então ele estava sentindo dor, certo? A dor produz sofrimento. Sofrimento produz cortisol. Eles tinham um alto nível de cortisol sanguíneo, mas afirmavam estar sentindo prazer. Não havia atividade na área, mas uma outra área estava ativa. E foi aí que eles descobriram o significado dessa área. Quando essa área estava ativa, né, nos masoquistas, ele dizia estar sentindo tal prazer. Mas eles resolveram pesquisar em pessoas que não eram masoquistas, para saber o que era aquilo. Será que eles tinham algum transtorno neurológico que sentiam prazer numa área diferente? Poderia ser essa a resposta. Tá? Eles poderiam ter uma alteração a nível neurológico e não ser um transtorno mental, e sim de natureza neurológica. Uma inversão qualquer. Mas eles pegavam pessoas comuns e verificavam a atividade naquela área. E perguntavam o que é que você está sentindo. O que é que você relata quando essa área está ativa. 90% dos voluntários usou a palavra felicidade quando esta área estava ativa. Um outro número menor disse satisfação. E um número ainda menor, plenitude. Foram as 3 palavras mais usadas para descrever a atividade na área. Então, quando a área estava ativa, a pessoa disse, estou feliz. Estou simplesmente sentindo feliz. Será que nós achamos a área da felicidade? Em psicologia, a gente não usa felicidade, né? Normalmente a gente usa outro, recompensa ou satisfação. Porque felicidade é uma coisa mais abstrata e ampla ainda, né? Então, para tentar compartimentalizar, as pessoas associavam felicidade à satisfação. Mas essa palavra também era usada quando essa área estava ativa. E era a área que ficava ativa quando os masoquistas relatavam sentir intenso prazer com a dor. Então, o que se descobriu é que aparentemente eles não sentem prazer, eles sentem satisfação. O que vale dizer que satisfação e prazer não são a mesma coisa. A satisfação é um processo
puramente abstrato, mas tem uma área correspondente para metabolizar esse tipo de experiência. Então, você pode ter prazer e satisfação, você pode ter satisfação sem prazer, e você pode ter prazer sem satisfação. Como assim? Por exemplo, você gosta muito de bolo de chocolate. Enquanto você come o bolo de chocolate, você sente um intenso prazer, né? É um prazer gustativo, você sente esse prazer. Mas se você estiver de dieta, você não fica nem um pouco satisfeito com isso. Você pode, inclusive, ocasionar um intenso sofrimento, onde você nota que você quebrou sua dieta e engordou 5 quilos. Mesmo que tenha sido 5 quilos extremamente prazerosos. Você pode, por exemplo, sentir dor e ter uma intensa satisfação. Você realiza um trabalho extremamente cansativo, extremamente estafante do ponto de vista fisiológico, sentir dor e mal-estar ao terminar e sentir uma intensa satisfação. Tá? Então, nesse caso, você está sofrendo, porque você desenvolveu certas lesões por conta disso, mas há uma intensa satisfação em realizar aquela tarefa. Por exemplo, você acabou de escalar uma montanha, perdeu 3 dedos da mão, 1 do pé, e fincou a sua bandeira e está totalmente feliz. Né? Mas não, ocorre simultaneamente. Isso que eu queria saber. Olha só, você fincou sua bandeira. Se você acabou de perder 2 dedos do pé, você está muito satisfeito. Você está com muito bem-estar físico? Está doendo? Muito ou pouco? Muito, né? Você foi lá no Himalaia, aí você fincou sua bandeirinha lá, abre um sorriso de 100 km e bate a foto. Quem olha aquilo ali vai dizer que você está sofrendo? Não, mas tá. Certo? Queimaduras de frio, pneumonia. Então, normalmente eles chegam lá em cima. Ele está feliz? Totalmente, certo? Então você pode estar perfeitamente feliz enquanto sofre. Lembra dos masoquistas? Eles tinham orgasmos no momento em que eram estimulados dolorosamente. Estavam sentindo uma dor terrível. Tanto que estavam sofrendo e produzindo cortisol. Mas afirmavam sentir o quê? Prazer. Na verdade, eles confundiam. Porque normalmente, prazer e satisfação estão associados, certo? Normalmente, quando você sente prazer, você fica o quê? Satisfeito. Mas não necessariamente. Tá? Normalmente, frequentemente, isso acontece. Mas não equivale a dizer que sempre vai acontecer. Então, você pode ter prazer e não ter nenhuma satisfação, e você pode ter nenhum prazer e muita satisfação. Foi? Então, eles descobriram, então, com isso, algumas áreas que não eram áreas motoras ou áreas objetivas. Área do prazer, área do sofrimento, área da satisfação. Bom, se eles encontraram a tal área de satisfação, na verdade, uma brincadeira eles fizeram, será que a gente achou a área da felicidade? Que era a palavra que normalmente as pessoas usavam. Satisfação é a segunda palavra e muito abaixo, né? Normalmente as pessoas descrevem aquilo ali como felicidade. Se a gente descobriu a área da felicidade, se a gente descobriu a área da felicidade, nós podemos responder uma das perguntas mais importantes da humanidade. O que é que o homem precisa para ser feliz? E aí nós podemos responder essa pergunta com um exame neurológico. É simples. A gente dá o que você diz que você quer, examina seu cérebro e vemos se você fica satisfeito ou não. E está resolvido o problema. E nós podemos então responder com 100% de certeza e precisão que você, para ser feliz, precisa disso. Bom, usualmente, quando a gente fala de felicidade, o que é que a gente diz que precisa para ser feliz? Então, sinceramente, sem hipocrisia, né? Ao longo da história, o que se diz é que precisa de dinheiro. E sem dinheiro não tem felicidade nem satisfação. Então, desde que o mundo é mundo, o homem luta pelo quê? Riquezas. Não é conhecimento, não. Isso é uma coisa muito secundária. Então, ele luta por riquezas. Muitas vezes o conhecimento é um meio para atingir um fim. Então, normalmente, desde que o mundo é mundo, o homem luta por riquezas. E diz, quando eu tiver essas riquezas, eu serei feliz. Então, você estuda muito para conseguir o diploma para ficar rico. Você trabalha muito para conseguir para ficar rico. Então, seu objetivo não é estudar, é ganhar um diploma para poder ficar rico e então ser feliz. Não é assim que funciona? Então, nós sempre temos o objetivo de felicidade, e a felicidade sempre vem com aquela coisa, sucesso. E sucesso sempre anda como dinheiro no bolso, certo? Sucesso pobre não funciona. Não é sucesso. Não é sucesso. Então, primeira coisa que a humanidade afirma ser necessária para a felicidade.
Bom, vamos testar. Eles acharam que era um teste simples. Então, eles pegaram alguns voluntários e fizeram a seguinte experiência, o que tem muita lógica. Um voluntário iria ganhar $10 para deitar durante 40 minutos no scanner para a gente saber o que tinha na cabeça dele. Um outro ganharia $100, um outro ganharia $1.000, o outro um pouco mais, para fazer a experiência. Bom, super simples. Qual deles estaria mais feliz? Então, você vai ganhar um dinheiro fácil, você vai só se deitar ali, deixar eu escanear seu cérebro, para ver se você fica feliz. Simples assim, vai ganhar $1.000 só para deitar ali. Quer dizer, se dinheiro é o que você precisa para ser feliz, teoricamente, o mais feliz seria aquele que ganhou mais dinheiro. Fizeram o experimento. E o resultado foi inconclusivo. Ele não ficou mais feliz. Às vezes conseguiu mais felicidade com bolo de chocolate. O dinheiro não foi relevante. Eles chegaram à conclusão que talvez o dinheiro fosse pouco, não fosse significativo. Então eles resolveram escanear o cérebro das pessoas comuns, das pessoas pobres e das pessoas ricas. Ou seja, se a riqueza traz felicidade, quem é rico estará o quê? Muito mais feliz do que quem é pobre, certo? Resposta super simples. Então, primeiro, para conseguir voluntário foi muito mais difícil, porque quem é rico normalmente some, né? Ganhou na loteria, tchau, todo mundo, ninguém conta para ninguém. Então eles procuraram herdeiros de grandes fortunas, pessoas que tinham fortunas sólidas, ou ganhadores de grandes fortunas, para escanear o cérebro. Conseguiram alguns voluntários, tiveram o cérebro escaneado, e o resultado foi totalmente inconclusivo. Na verdade, eles não eram nem um pouco mais felizes do que os pobres. Mesmo. Na verdade, eles até acharam uma situação estranha. Né? Eles acharam mais sofrimento nos ricos do que nos pobres. Estranho. Mas o nível de cortisol que eles tinham, lembram que sofrimento produz cortisol? O nível de cortisol que eles tinham era maior do que aqueles que, teoricamente, deveriam ser infelizes porque são pobres. O que feria o projeto, não é? Se o que você precisa para ser feliz é dinheiro, os caras tinham muito, era para estar saltitante, certo? Não só não estavam felizes, como estavam sofrendo. Tem uma coisa estranha nisso. Né? Bom, depois de repetirem várias vezes, com resultados inconclusivos, aparentemente dinheiro não trazia felicidade nenhuma, eles revisaram. Foi um erro metodológico. A gente entendeu mal. A questão não é o dinheiro que traz felicidade. Então, não é ganhar dinheiro que traz felicidade, é gastar. Por isso que não dava certo. A ideia não é o dinheiro, é gastar que deixa você alegre. Então, por isso que nunca deu certo. Pensando nisso, se o dinheiro não é o fim, mas o meio para você comprar o que você precisa para ser feliz, em que nós gastamos nosso dinheiro? Se você descobrir onde é gasto o maior volume de dinheiro, você vai entender exatamente o que é que o homem precisa ser feliz. Se tudo que você almeja é ficar rico para poder comprar sua felicidade, vai comprar o que exatamente? Descobrir. E a maior parte do nosso dinheiro é gastado com beleza. Porque, aparentemente, o segundo patamar de sucesso é dinheiro e beleza. Então, a indústria da beleza é a indústria mais poderosa do planeta. A indústria do emagrecimento, $1 bilhão. A indústria dos cosméticos, $13 bilhões. Você gasta mais em cosméticos do que com comida. Então, bioquímicos, farmacêuticos, pessoas da área. Olha, farmacêuticos, farmácia, medicamento, não, trabalha com cosméticos. 80% estão empregados nos cosméticos. A indústria que faz sua pele ficar mais bonita, que faz seu cabelo brilhar mais, etc. Tanto que hoje você não tem mais cabelo ruim, só tem mulher pobre. Porque aparentemente a indústria resolveu todos os problemas que possam existir a respeito. Então, o cosmético, né, o embelezamento, é uma das indústrias mais poderosas do planeta. Então, se é aí que você enterra a maior parte do seu dinheiro, então, para ser feliz, você precisa ser bonito. Simples assim. Bom, se for isso, as pessoas bonitas serão as mais felizes. E agora a gente pode fazer um exame neurológico. Então, o que eles fizeram? Vamos pegar ícones da beleza. Modelos, atores, pessoas reconhecidamente belas,
pessoas que chamam a atenção pela sua beleza, ou pessoas destacadas pela sua beleza, escanear o cérebro para ver quanta felicidade elas têm a mais do que quem não está dentro desses padrões veiculados pela sociedade. E assim foi feito, conseguiram modelos, artistas, etc. Foi mais fácil que a pessoa rica, sabe? Então, eles fizeram e os resultados foram inconclusivos. Não só as pessoas mais bonitas não eram mais felizes, mas aparentemente sofriam ainda mais do que os ricos. O sofrimento era muito significativo, a tal ponto que muitos deles estavam com prejuízos significativos da saúde. Tinham comprometimento do sistema imunológico em virtude do sofrimento que eles tinham. O que foi realmente uma grande surpresa. Porque eles sorriam intensamente. Então, um dos voluntários era uma Miss, né? E ela dizendo durante eu estou totalmente feliz. O sonho da minha vida sempre foi ser a mulher mais bela do Texas. Agora eu fui eleita Miss Texas, então eu estou totalmente feliz. E aquele sorriso de baixo dente. Enquanto escaneava o cérebro dela, e ela não só não estava feliz, como o sofrimento dela estava num nível que comprometeu o seu sistema imunológico. Ela estava em vias de ter problemas de saúde. Ela estava muito deprimida. Mas ela, não, tem algum engano, eu estou totalmente feliz. Então ela afirmava estar totalmente feliz, mas não havia atividade cerebral na área. Eles retestaram, de repente erraram, né? Mas não, aparentemente funcionava com todo mundo, menos com eles. Então ela não estava feliz, como estava sofrendo muito. E aí eles pensaram, então, beleza não traz felicidade? Descobriram que dinheiro não traz felicidade, beleza aparentemente também não. Mas então, o que é isso? Também foi um erro metodológico. Não é a beleza que traz a felicidade. A beleza é um meio para atingir um fim, porque a verdadeira felicidade é o sucesso. E o sucesso traduz em poder. Então, dinheiro e beleza são um caminho para atingir o poder, que vem a ser a ascensão social. Ou mandar, ou estar no topo da cadeia alimentar, ou adquirir uma existência superior à dos demais. Então, dinheiro é meio caminho andado. Se você é bonito também, você consegue, então, porque você consegue isso através da fama ou através do poder. Então, eles entenderam que não era o dinheiro, não era a beleza, na verdade, você usava eles como trampolim para adquirir o que realmente deixava o homem feliz, que era o poder. E o que explicou também algumas coisas inusitadas, né? O padrão de beleza hoje é uma coisa muito terrível. Então, imagine, se você vai a uma festa maravilhosa. E festa maravilhosa tem comida maravilhosa também, né? E você usa um vestido estupendo. E você veste aquele vestido maravilhoso, vai para a festa e não pode comer absolutamente nada. E vai morta de fome. Quem pode estar feliz nessa situação? Você não quer passar fome? Pensa bem. Mal-estar, dor de cabeça, dores do corpo. Não adianta você estar vestida com um vestido lindo, tá? Se você está passando fome. Então, você está lá, linda, maravilhosa, e se sente miserável. O que explica porque algumas dessas criaturas mais lindas do mundo são brutais com os assessoristas, as empregadas, os motoristas. Volta e meia uma vai para o tribunal porque agrediu a sua empregada. O que, afinal, dá raiva. Ela come o que quiser. Sem problemas. E eu não. Então, isso deve dar algo muito desagradável. Tanto que quando a gente vai atender, a primeira coisa é matar a fome, né? O que melhora o humor, melhora tudo. Agora a gente tem que evitar, eles são tão mal-humorados, tão terrivelmente agressivos, porque estão mortos de fome. O que com certeza não vai trazer nenhuma felicidade, não é verdade? Então, não só não estavam felizes, como havia um intenso sofrimento envolvido naquela questão. Bom, então, terceiro, poder. Então, agora a gente sabe, é o poder. Então, eles procuraram pessoas poderosas. Então, o que seria o poder? A ascensão social. Subir na hierarquia do poder. Então, eles pegaram alguém que era um empregado e se tornou chefe de seção. Então, ele tinha que obedecer, agora vai mandar. Ele tinha que estar feliz. Não tem jeito. Pensa bem. Isso é que foi a ascensão. Ele obedecia, agora manda. Beleza? Escolheram um céu, né? Precisa de uma grande multinacional, que com uma caneta controlava a vida de centenas de pessoas. Só com a assinatura ele dava fim à realidade de muita gente. Então ele tem poder. E pegaram um senador dos Estados Unidos da América do Norte, nação mais poderosa do planeta.
com certeza, esse recém-eleito tem que estar feliz. Conseguiram, escanearam e, inconclusivo, não parecia mais feliz do que alguém comendo bolo de chocolate. Na verdade, estava na mesma situação que anteriores, né? Aquele que se tornou chefe tinha medo de perder sua posição, trabalhava excessivamente, não tirava folga, pensava 24 horas, estava num nível de estresse altíssimo, nível de cortisol sanguíneo comprometedor, não estava nem um pouco satisfeito. Apesar de dizer que sim. E assim com todos os outros. Ou seja, aparentemente, dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. Bom, não é religião, não é moral, nem nada. São neurologistas ateus, não comprometidos com nenhuma ramificação de natureza moral. Bom, se não é dinheiro, beleza e poder, então o que é? É a pergunta crucial. O que é que o homem precisa para ser feliz? Uma vez que essa pesquisa não deu nenhum resultado aparente, eles abriram o leque, escanear todo mundo para ver quem tem a área ativa e o que é que você está fazendo para ficar assim. Num primeiro momento, eles acharam que a felicidade estava associada a uma faixa etária. Porque havia uma faixa etária específica que era muito mais feliz do que outra. Depois de refinarem a pesquisa, chegaram à conclusão que não era bem a faixa etária, sim a atividade. Como essa faixa etária fazia essa atividade com maior intensidade, elas tinham maior atividade na área da satisfação ou da felicidade. O quê? Então, qual a principal fonte de felicidade humana? Aprender. Em nenhum momento da vida você é tão feliz como quando está aprendendo. O que tem certa lógica, entenda bem. Nós, como animais, somos muito ruins. Não temos força física, não temos garras, não temos nada. Então, estamos muito aquém de que outras espécies muito mais poderosas. Qual é a nossa única vantagem? Ferramenta, informação. E veja bem, com nada para começar, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Quem é que pode com a gente? Se tentar, é instinto. Então, o que é que nos deu essa habilidade de estar no topo da cadeia alimentar? A capacidade de aprender. Logo, se isso é essencial à nossa sobrevivência, a natureza com certeza fez um processo em que aprender se tornasse o quê? Algo extremamente gratificante. Então, nada acende mais a área da satisfação, a área da felicidade, do que aprender. Será? Sim. Veja bem, quando alguém, um filho, chega, mãe, aprendi a amarrar os sapatos. Como é que ele diz isso? Né? Então, quando você pergunta a alguém, entendeu? Já viu que não entendeu, né? Porque quando entendeu, como é que faz? Ah, entendi! É ou não é essa expressão? Então, a pessoa está circunspecta e diz, consegui! Entendi! Outro que ele está com aquela cara, ouviu a piada. Ah! Vê se não é essa expressão sempre. Me diga alguém que entendeu e não faça um sorriso de felicidade. Procure. Quando a pessoa acerta a resposta. Não, essa certa a resposta. Isso é recorrente. Não importa em que idade. E é muito comum, você ouviu algumas coisas assim, né? A pessoa estuda muito para conseguir aquele seu diploma, conseguir a ascensão social, chegar no topo, aí vende tudo e diz, eu era feliz e não sabia. Lembra? Na juventude? Só que, erroneamente, eles associam a despreocupação. Gente, que é a coisa mais preocupante de ser adolescente? Eles estão preocupados o tempo todo. Né? Na verdade, estão estressadíssimos. É difícil. Alguém quer viver a adolescência novamente? Não. Então, pensa bem, como ali pode ser o momento mais feliz da sua vida? Sim, é o momento em que você tem o maior nível de aprendizado. E isso marca você. A felicidade. Então, alguns voltam a estudar e sentem o quê? Remoçar. Né? Estou lembrando, não, ele está ficando feliz. Então, quando nós aprendemos, nós acendemos o centro da felicidade como a árvore de Natal. Então, descobrimos que a principal fonte de felicidade humana é aprender. E a segunda? A segunda é bem interessante. Eu não sei como é que vai ficar isso em português, que ainda não era superação. Quando fala superação, ele não está falando de competição, é superar limites. Tá? Então, toda vez que você supera um limite, seja autoimposto, seja um limite qualquer, você acende como árvore de Natal. O que explica porque nós gostamos tanto de esportes. Tá?
Não só a pessoa que está jogando, mas quem está assistindo. Então a intensidade com que nós temos disputas, limites, o cara que venceu por 10 segundos, vê o cara andando, vê o cara à toa, girando ali, girando. Que sentido tem isso? Ah, ganhou não sei quantos 10 segundos. Coisas desse tipo acendem a área da satisfação como uma árvore de Natal. Então, eles, por exemplo, e descobriu-se que no caso da superação de um limite, não é só a ação. A lembrança da ação também acende. Por exemplo, eles pegaram um pugilista que havia acabado de ganhar um título mundial. E ele estava aceso como uma árvore de Natal, a área da felicidade. Mas aí pegaram um pugilista aposentado que estava contando o nocaute que deu a vitória a ele. E acendeu igual. Não havia distinção entre os dois. O que ganhou há 10 anos, o que ganhou agora, tinham a mesma resposta cerebral, a felicidade intensa. O que me explicou um mistério masculino, que eu não tinha entendido. Por exemplo, quando eles vão ver um jogo de futebol, né? Assiste o jogo, depois assiste o VT do VT, o comentário do VT. E não fazia sentido. Caramba, ele já sabe a resposta e assiste de novo. É porque acende de novo. A lembrança que ele ganhou. Isso explica bastante. A gente não entende por que já sabe a resposta, já viu de novo. É por isso, que acende de novo. Na hora que ganhou, esse ele vê de novo. Tem a lembrança e acende. O que faz, explica também, lembram? O cara na montanha perdeu 2 dedos do pé, está quase morrendo, está com pneumonia e está totalmente feliz. Então o cara treina 16 horas por dia para ter milésimos de segundo a mais do que o seu concorrente. Justifica o esforço dessa? Sim. A satisfação, a felicidade envolvida nessa superação de limite é algo surpreendente e algo que recorre com o passar do tempo. Então, o primeiro lugar é aprender. Segundo lugar, não tão distante quanto o primeiro, é superar um limite. Pequena pergunta, é aprender e entender? Não. Não. Só o fato de aprender. Aprender. Quando você aprende algo. Entendeu? Ou entender. Não. Quando eu falo aprendizado, é aprendizado geral, físico e mental. Né? Então, quando é amarra os sapatos, quando você entende alguma coisa. Tá? Aprender. Mas o aprender está muito vinculado com a superação, porque no final das contas, ao aprender, se supera. Não, tem uma diferença. Por exemplo, você tirou 10. Eu tirei 7. A maior nota da turma. É diferente. Você está entendendo? Então, aprender é um processo seu, pessoal. Superar o limite é, não só você aprendeu, como a sua foi o quê? A melhor. Então, tem uma diferença. Tá? Superar o limite é, você tem um limite, pode ser um limite pessoal, eles não encontraram, superar um limite, por isso que é esse nome. Eu não sei que nome vai ficar no final, tá? A gente está traduzindo em inglês. Superar um limite virou mais ou menos isso. Tá? Porque não é competição. Tá? Porque às vezes você compete com você mesmo. Superar um limite. As competições entram também, mas não são só essas que fazem isso. Por isso que eles falam superar o limite. Se fosse competição, seria competição. Quando você está competindo com alguém e venceu. Então não é vencer. É superar o limite. Alguém que você não consegue e você consegue. É isso que dá a satisfação. Tá? Aprender é fora disso da competição. Você não tem competição. Quando você aprende. Você está assim, entendeu? Aí você acende. Quando você compreende. Quando você aprende. Então, aprendi a amarrar os sapatos. Consegui entender. Ou entendi aquilo. Você fala assim, entendi. E isso acende. Tá? O problema, essas duas dá para entender. Tem até lógica. Explica bem e faz sentido. O problema foi o terceiro lugar. Qual a terceira maior fonte de felicidade humana? Essa foi um grande problema. Eles descobriram que a terceira principal fonte de felicidade humana é sofrer. Em alguns casos, nada faz a pessoa mais feliz do que o sofrimento. É um fato. Eles testaram e, estatisticamente, sofrer deixa você muito feliz. Que são casos dos masoquistas. Então, quando eles estão sofrendo, a satisfação é tão grande que pode levar ao orgasmo. Tá? O problema é que isso não tem nenhuma lógica. Não pode ser certo. Pensa bem, nós somos primatas, somos animais, somos entidades biológicas.
Nós fomos programados para reproduzir e sobreviver. Correto? Lembram que o sofrimento produz cortisol? Cortisol afeta o sistema imunológico. O sistema imunológico é responsável pelas nossas defesas orgânicas. Então, no momento em que você aumenta o seu nível de sofrimento para encontrar satisfação, você está prejudicando a sua saúde. É mais ou menos como uma autodestruição. O que não tem lógica. Então, uma entidade biológica não pode sentir prazer na autodestruição. Não faz parte da nossa natureza. Então, tem que ter alguma coisa errada. Apesar de repetirem muitas vezes, o sofrimento era uma das principais fontes de alegria, de felicidade. Qual a explicação? Não é possível, isso não pode ser normal. Isso é a manifestação de alguma doença cultural, uma doença social, algum troço errado que está acontecendo, né? Uma distorção da natureza humana, porque você está feliz enquanto morre. Não tem lógica. Realmente não. Aí eles escanearam o cérebro todo e estavam procurando um erro. Lembram? Bug cerebral. Um erro de programação. Para dar isso, tem que ser um erro. Porque a programação normal não pode estar. Isso não pode caber numa programação normal. Tanto que você fica surpreso. Como é que alguém pode sentir prazer em ser açoitado? Né? Mas tem gente que sente. Mas o negócio é que é muita gente que sente. Olha só, se eu só dizer o seguinte, aqui me disseram que a gente tem um problema de horário muito restrito. E eu vou fazer o seguinte, a gente encerra e aí eu abro para perguntas depois que as pessoas que tiverem que sair, tá? Porque senão... Então, por exemplo, vamos voltar. Onde é que eu estava? Do bug. Assim, o prazer na dor. Então, estatisticamente, é um fato. O prazer na dor. O que pareceu que é lógico. Eles foram pesquisar e encontraram... Desculpa, agora eu fiquei em dúvida. Você falou que é satisfação? Que não, tá ligado ao sofrimento. Mas agora é uma confusão. Quando a pessoa, o masoquista, ele não tem prazer, ele tem satisfação. Isso. Mas agora você falou que tem prazer. Ele tem satisfação. Tá? Porque se você está sofrendo, você não sente prazer. Se você sente prazer, você não está sofrendo. Agora, você pode sentir dor e ficar satisfeito. E você pode sentir prazer e não ter nenhuma satisfação disso. Isso eu entendi. Tá? Mas você está falando agora prazer e dor? Não. Estamos falando sobre sofrimento e felicidade. Ah, tá. Então, a terceira principal fonte de felicidade humana é o sofrimento. Tá? O que não tem lógica. Então, eles foram escanear o cérebro e descobriram um bug. Bug cerebral. O que é um bug? Um defeito de programação. Tá? Quando você fala em bug cerebral no centro, ou curto-circuito cerebral, por exemplo, quando ele fala o curto-circuito da amígdala, tá? Ou o sequestro, coisa assim, a linguagem, lembra da eletricidade no cérebro? Então, quando você diz, por exemplo, a gente tem a eletricidade circulando aqui, certo? Se eu enfiar um garfo na tomada, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um curto. O que é curto? Olha o nome, curto. Significa o quê? Que a eletricidade que deveria estar passando ali, vai ficar presa ali, né? Vai esquentar, vai dar uma explosão e tudo mais, e vai apagar as luzes. Porque não vai ter circulando. Então, a eletricidade que deveria estar ali, está presa ali. Então, se você tirar a cauda do curto, você restabelece o circuito e as lâmpadas voltam a funcionar. Foi? O cérebro é a mesma coisa. Se você tiver um local onde a energia fique presa, significa que ela não vai a outro lugar. Então, por exemplo, o sequestro da amígdala, que aparece no livro do Daniel Goleman. A amígdala, que é uma estrutura cerebral, rouba a energia do lobo frontal. Tá? No caso do bug cerebral responsável por essa resposta, ele também faz isso. É uma área cerebral que fecha um circuito e rouba a energia do lobo frontal da mesma maneira que a amígdala também rouba. Tá? E quando ela rouba a energia do lobo frontal, o lobo frontal é responsável pelo quê? Pela lógica, pelo raciocínio, pelo custo-benefício, pela matemática, por tudo aquilo que você chama, é o setor lógico do cérebro. Então, o setor lógico do cérebro é justamente o lobo frontal. Quando você está preso nesse circuito que eles descobriram, você rouba energia dessa área. Então, você não pensa. Lembra que nós falamos? Mas não tem lógica. Não adianta procurar, porque não tem mesmo. Por quê? Porque você está preso no que eles chamam de circuito culpa-recompensa.
O circuito culpa-recompensa, quando ele fecha, ele rouba energia do lobo frontal. E aí você... O que é o circuito culpa-recompensa? Vamos entender, o cérebro é uma máquina, tá? Não, porque até o momento a gente não falou de moral, de ele, nada. O cérebro é uma máquina. É uma máquina como um computador. Então, como computador, ele tem uma linguagem apropriada. Tá? Por exemplo, você entende intelectualmente uma negativa, mas o cérebro não. Como assim o cérebro não? Vamos fazer uma experiência aqui. Pensem num canguru. Pensem num canguru. Você sabe qual é o canguru, né? Aquele bichinho australiano. Pensem no canguru. Estão pensando no canguru? Agora eu vou pedir outra coisa igualmente simples, igualmente fácil. Não pensem no canguru. Não pensem no canguru. Não estão pensando no canguru? Por quê? Ruindade? Falta de caráter? Não. É porque é uma impossibilidade lógica. Então, quando você fala isso, o cérebro tira o não, vai perto do canguru. O não é um processo de natureza abstrata. Não fazer algo. Mas quando você diz ao cérebro, não faça, você já fez. Você tira. Então, o circuito só entende o quê? Faça isso. Então, o cérebro não entende a negativa. Não existe isso. Isso só existe intelectualmente. Fisicamente, não. Então, quando você diz, pense no canguru, você entende, pensa. Não pense no canguru, você pensa igualzinho. Tá? Intelectualmente você não entende, mas você é incapaz de produzir essa resposta, porque o cérebro é uma máquina e vai entender dessa seguinte maneira. Então, vamos entender como é que funciona. Então, para toda ação, existe uma recompensa, que é o nosso agente motivador, lembra? Então, tudo é o quê? Recompensa. Então, o cérebro aprende o seguinte: quando você realiza uma coisa boa, sua recompensa é o prazer. Quando você faz uma coisa má, sua recompensa é o sofrimento. Deu para entender? Não existe bom e mal, opostos. É tudo o quê? Positivo. Então, a recompensa do bem é o prazer, a recompensa do mal é o sofrimento. Simples assim. Ele só entende dessa maneira. Tá? É uma máquina. As sutilezas é por conta da sociedade. Então, como é que funciona? Quando você espera uma recompensa, você gera uma expectativa. Tá? Então, você faz uma coisa, você espera a recompensa. Certo? Você agiu e espera. Qual é a recompensa? Satisfação. Tá? Tanto que a gente associa satisfação, felicidade à recompensa. Inclusive, algumas escolas da psicologia colocam que não tem nada disso, que é só recompensa, você que traduz de outra maneira. Né? Então vamos dizer que seja a mesma área. Ou o que a gente estava chamando de felicidade e satisfação seja a recompensa. Então, quando você faz uma coisa boa, sua recompensa é prazer. Quando você faz uma coisa má, sua recompensa é o sofrimento. Mas quando a recompensa não vem, o que acontece? Nós entramos num processo de ansiedade. Então, cadê minha recompensa? Cadê minha recompensa? Cadê a minha recompensa? E aí, você começa a entrar em estado de ansiedade esperando o quê? Eu quero uma justa recompensa? Não, você não espera. Então, a expectativa, ela gera algumas sensações agradáveis. Você libera uma quantidade de catecolaminas, um surto adrenérgico e é bastante desagradável. Então, para algumas pessoas, antecipar a recompensa diminui a ansiedade. Deu para entender? Esperar é pior do que... Então, o sofrimento da expectativa é mais intenso do que da realização. O que faz com que você corra atrás da recompensa. Então, pensa bem, você fez uma coisa boa, o prazer acontece naturalmente. Você fez uma coisa má e fica esperando o sofrimento. E o sofrimento não vem, e o sofrimento não vem, você entra em ansiedade e começa a passar mal. Aí o sofrimento vem e você fica satisfeito. Chama-se culpa-recompensa. Não adianta procurar lógica que não tem, lembra que roubou a inteligência? Você não raciocina quando está fazendo isso. Exatamente assim, gente, não raciocina. Porque raciocinar e culpa-recompensa são antagonistas. Ou você raciocina, ou faz o culpa-recompensa. Os dois ao mesmo tempo. Que lugar nesse momento é inteligência? Deixa para as perguntas. Então, o culpa-recompensa, ele faz isso. Ele funciona como? Você fez coisa má, você espera a sua recompensa. Sua recompensa é sofrimento. Então, quando ele vem, o que você sente? O que acontece quando a recompensa vem?
Fica a satisfação. Se a sua é o sofrimento, quando ele vem, você fica o quê? Equivale a dizer que é aquilo que você merece. Vamos entender. Nosso professor de psiquiatria também era diretor do Instituto Médico Legal. E era comum levar alunos para fazer perícia. E uma vez chegou uma jovem que havia apanhado brutalmente do marido. E ela foi pedir um exame de corpo de delito para pedir a separação. E ela conseguiu. Foi embora. Passado um tempo, ela voltou. Ela arrumou um namorado, o namorado bateu nela. E ela foi pedir uma medida cautelar. Ok? Os exames de corpo, foi embora. Passou um tempo, ela voltou. Ela arrumou outro namorado, o namorado bateu nela. Aí os alunos que estavam presentes nas outras ocasiões começaram a fazer piadinhas. Essa daí gosta, não sei o quê, aquela coisa assim. E o professor viu o que significa isso. Qual é, professor? Todo homem bate em mulher? Não. Ela é muito azarada? Não. Ela gosta? Não. Se gostasse, ela ficava com o marido, né? Tanto não gosta que ela terminou 3 relacionamentos pela violência doméstica. Mas é isso, não responde às perguntas anteriores. Mas significa uma outra coisa. Culpa, recompensa. Se ela entrar numa sala com 100 homens, de quem ela vai se aproximar? Não. Não é daquele que bate. Daquele que ela acha que merece. Tem uma diferença. Merece que bate? Não. O que você merece. Lembra? Você é má. Você merece uma coisa boa? Não. Deu para entender? Porque, veja bem, será que isso aí que eles descobriram é real? O que os outros faziam lógica. Mas vamos ver se tem lógica. Pensa bem. Você ganhou na Mega Sena. O que você faz? Não conta para ninguém para não dar olho gordo. Certo? Agora, você foi assaltada. A amiga foi assaltada. Foi um sequestro relâmpago. Por exemplo, um acidente de automóvel. O povo vai devagarzinho para ver. O quê? Os órgãos. Para quê? Você viu? Eu vi. Então alguém comenta assim, nossa, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, demorou 3 anos. Ah, a minha demorou 6. Quem tem a desgraça maior? A minha é maior. Meu marido é o meu é pior. E a pessoa chega a escorrer a baba, né? Meu é terrível. Não há sofrimento como o meu. Então entra uma competição, né? Quem sofre mais? Quem é mais desgraçado? E aí você vai perguntar, como são as notícias, o que aconteceu? Ah, está tudo ótimo. Nem um divórcio? Nada? Que vida chata, não tem nada para contar. Nem bem sofrimento. O que aconteceu? Nada. Uma desgracinha. Não, uma desgracinha para contar nada. Não tem nada que vale a pena. Que vida chata, né? Não aconteceu nada na sua vida. Você está feliz e pronto. Olha isso aqui, coisa ruim. Tem lógica? Aparentemente tem uma coisa errada. As pessoas curtem. Inclusive, você chega a ver a pessoa diz assim, meu marido é a cruz da minha vida. Ele é a felicidade. Então, aí você reza por ela. Não sei o quê. E o tempo passa, ela sofrendo, sofrendo, sofrendo. Finalmente, morreu. E ela entra em depressão. Ué, peraí, não era pra estar feliz? O cara morreu. Não tem mais. Não tem depressão. Sinto uma falta. Ou então a pessoa tinha doença crônica, foi curada. E entra em depressão. Olha só, mas como é que funciona o culpa recompensa? Vamos entender, né? Se eu distribuir para vocês agora um pino quadrado e um buraco redondo, quantas tentativas você precisa para ver que pino quadrado não encaixa em buraco redondo? Você vai olhar para isso, aqui tá uma coisa errada, não combina comigo. Vocês vão ficar tentando? Não é coisa de maluco, né? Não tem lógica, tem? Não faz nenhum sentido. É óbvio. Tem certeza que é óbvio? Vamos à seguinte situação, análoga a essa, né? Há 10 anos eu grito para esse homem não largar a toalha molhada na cama e ele larga. E acha isso normal. Aí eu vejo de perfeito. Mas não é normal? Pensa bem, há 10 anos você repete o mesmo procedimento improdutivo que não leva a nada, te estressa e você continua repetindo. Coisa de maluco. Não é não? E se acha perfeitamente normal. É ou não é? Chama-se educação de criança. Exatamente. Por exemplo, outra situação, você se separa e casa com alguém igualzinho.
Aí, outra. Então, qual o problema? São as pessoas ou é você? Hã? O que você está fazendo agora? Te leva onde você quer ir? Não? Por que você continua fazendo? Não pergunta. Por que você faz? Porque não pensa. Você não raciocina em termos de custo-benefício. No seu trabalho você raciocina. Produtividade, você consegue fazer essa analogia. Mas quando chega na vida pessoal, fugiu sua inteligência. Então no trabalho você faz engenharia, no trabalho faz a avaliação de custos, essa coisa toda na maior facilidade. A matemática mora em casa. Não. Você continua repetindo. Então você se aproxima de pessoas que te fazem mal. E continua, apesar de saber que isso acontece. Pessoas que poderiam te... Não. Então, quem é que procura o sofrimento? Por quê? Porque é isso que você merece. Culpa, recompensa. Peraí. Só que isso é uma estrutura neurológica. Como é que a gente sabe? Vocês já viram aquela coisa da psicoterapia, né? 10 anos de terapia. Meu Deus, sou eu? E fica curado. A ficha cai. O que significa a ficha cair? O livro dos Espíritos. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade evoluiu disse: conhece-te a ti mesmo. Reconhecemos a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está justamente como é que a gente faz isso, tá? Quem fala é fácil. De novo aquela outra, né? Simples. Ao chegar em casa, uma mensagem de Santo Agostinho, passar em revista, analisar, avaliar, analisar, avaliar, catalogar, contabilizar. São todas as mesmas palavras? Sim. Raciocine seu comportamento. Beleza? O problema é que se você fizer isso, magicamente você ativa qual área cerebral? Que é antagonista de quem? Do culpa. Pensa, você está restabelecendo, lembram? Tirou o garfo da tomada, você começa a avaliar racionalmente o seu comportamento. E uma coisa mágica acontece. Meu Deus, estou fazendo besteira. E tá, né? E aí você recupera a sua inteligência e começa a desfazer o culpa da recompensa. Não tem lógica esse comportamento. Não tem não. E tudo que eu preciso é pensar sobre isso. Muito difícil. Se você está no culpa-recompensa, sim, porque você perdeu, lembra? Você perdeu a razão? Perdeu a lógica? Lembra? Toda vez que você ficar repetindo a mesma coisa, lembra? Pi no quadrado, não encaixa em buraco redondo. Você faz isso. Então, você faz a mesma reclamação dia após dia. Peraí, por que você continua fazendo se eu estou conhecido? Eu faço tudo por vocês. Eu me sacrifico. Não faz mais. Larga a mão. Mas é o prazer de reclamar. Se todo mundo começar a reclamar, se sente uma angústia. Cadê a satisfação em sofrer? Eu fiz isso até estourar as costas. Isso é uma alegria. Até com as costas douradas. Coisa louca. Faz sentido? O comportamento masoquista? Você sente uma alegria quando você sofre. Não faz nenhuma, nem adianta procurar sentido, porque não tem. Porque no momento que você está fazendo isso, você não faz o quê? Pensa, pino quadrado, buraco redondo. E aí a pessoa, agora vai. Agora vai. Vai? Então quem é o autor da sua felicidade? No caso, sofrimento é o que você precisa mais. Tem certeza? O problema é que tem consequências. No momento em que você pode até estar satisfeitíssima, porém, sofrimento produz cortisol. Cortisol deprime o sistema imunológico e você fica doente. Então, as doenças psicossomáticas são uma consequência direta do culpa-recompensa. Tá? Então, quem é que está fazendo você doente? Você mesmo. O que poderia te salvar? Mudar raciocínio. Pensa um pouco. Você gostaria de melhorar a vida? O que você precisa? Só raciocinar um pouco. O que eu estou fazendo faz sentido? Não. Por que você continua fazendo? Culpa-recompensa. Que tipo de necessidade está querendo atender? Veja, tem lógica bastante o pensamento. E por incrível que pareça, é a terceira maior fonte de felicidade humana. Por isso as coisas estão como estão. Mas precisam estar? Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim. Mediante o esforço muito insignificante. O que nos falta é a vontade. É a coisa que não conhece, tipo, como é que funciona? Sim. Agora, não tem aquela dimensão filosófica de falar, não funciona imediatamente.
No momento em que você começa a racionalizar, tá? Racionalizar o comportamento, analisar quanto custo-benefício mesmo. Peraí. Meu Deus, estou fazendo tanta besteira assim? É, tá mesmo. E eu não notei? Não, não notei. Por quê? Culpa recompensa. No momento que você rompe o circuito, as coisas vão com uma certa facilidade. Porque você recupera a razão e consegue racionalizar seu comportamento. Você vai ver, ih, caramba, tem um quadrado no caixa. Estou perdendo o meu tempo. Tá? Então, se você olhar de volta, presta bem atenção. Realmente são os outros os autores da sua infelicidade? Então, o que você fica? Então, pensa bem. Você terminou um relacionamento. Acontece, né? Faz parte da vida. Ai, meu Deus, está tocando a música. Aquela música. Por que você não troca a estação? Troca a estação. Ai, ele deitava ali. Joga o sofá fora. Sim, mas você está no culpa recompensa. Que beleza. Né? Você não racionaliza. Né? O que você está fazendo te leva onde você quer ir? É isso que você quer? Sim, eu quero sofrer. Porque eu mereço. Então, veja bem, fala sem hipocrisia. Eu não sou uma mulher casada, não. Então, o príncipe encantado, um homem lindo, alto, forte, maravilhoso, quero casar com você. Qual o primeiro pensamento? É muita areia pro meu caminhão, não tem coisa. Às 12 horas. Mas por quê? Você já parou para pensar? Se você te oferece uma coisa boa, gostosa, que você quer, por que a felicidade é tão intragável? Então uma pessoa legal não pode gostar de você? Claro que não. Por que não? Eu me conheço. Eu não gosto de mim. Logo. Eu não mereço. Então, você não olha ninguém legal. Você procura aquilo que você merece. Lembra? Então ela não queria alguém que batesse nela. Não é isso que você pensa. Isso é a consequência fatal do resultado do seu raciocínio. Então você procura o quê? A sua recompensa. Se eu sou má, minha recompensa é o sofrimento. Então você o busca. Agora, nem sempre a gente fica satisfeito quando ele chega, certo? A gente até quer devolver. Mas quando vai procurar, procura de novo o quê? A causa da sua ansiedade. Eu preciso sofrer para atender uma necessidade profunda de me redimir da minha culpa. Porque lembra, qual o significado de culpa? Eu mereço sofrer. E se não estiver sofrendo, você corre atrás. Para encontrar satisfação. Lembra? Quando eu digo, meu Deus, está tudo muito bom. Está bom demais. Está acontecendo uma desgraça. Ai, meu Deus, a desgraça está vendo. Ai, meu... Aconteceu. Não falei, graças a Deus. Já acabou. Foi. Isso. Por que você não pode só curtir? Né? Você está preocupado, a desgraça vai acontecer. Você tem ansiedade, aí quando acontece. Aí você diz, ai, que bom, já aconteceu. A desgraça foi horrível, mas está ótimo. Agora já pode descansar mesmo. Estava bom demais para ser verdade. E o pior é quando você sabota, né? Então você tem uma pessoa maravilhosa na sua vida e você fica testando de limite. Ele vai me largar, ele vai me largar. Você vai encher o saco até o cara vai embora. Não falei? Eu disse. Porque ninguém me ama, ninguém me quer. Não sabe que você é chata? Já passou pela sua cabeça que pode ser isso? É uma grande probabilidade. E quem é que cria a circunstância? A gente. Então, veja bem, é muito complicado. Precisa de um neurologista ateu para explicar para a gente. Eventualmente, sim. Então, o livro dos Espíritos tem essas coisas escritas. Tá? Mas é meio místico, né? Meio fora assim. Então, o que eles dizem? Dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. O que traz felicidade é aprender e superar limites. O sofrimento também, mas, porém, por curto tempo. Porque sua expectativa de vida vai diminuir drasticamente. E, é claro, dor é uma coisa chata. E nem não tão necessária assim. Se a gente pensar bem, a maior fonte dos nossos sofrimentos somos nós. Tem certeza que todos os homens são iguais? Todas as mulheres? Todas as amigas? Todas as pessoas da sua vida? Então, o que fazer para alcançar a felicidade?
Um sábio da antiguidade, Bolo disse: conhece a ti mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Para quem quiser necessidade, a gente depois eu peço tudo mais e a gente trata algumas pedras.